Bem-vindos ao programa Momento ANEFAC. Me chamo Vandic Silveira e eu sou o vice-presidente de Economia da ANEFAC. E nesse programa recebemos os representantes da empresa ganhadora EDP, Carla Renata Batistão Vilas Boas, gestora de consolidação e reporte financeiro e contadora da EDP, Renan Silva Sobral, gestor de contabilidade e contador da companhia individual, e o Leandro Carron Rigamonte, diretor de contabilidade e gestão de ativos. Muito bem-vindos, caros amigos, e primeiramente quero desejar que vocês tenham, assim, que gozem desse prêmio, porque vocês fizeram jus a ele, e parabéns pela essa grande conquista. Vocês são muito relevantes na vida da ANEFAC. Uma vez que a gente tem esse prêmio, nós chegamos à 26ª edição do prêmio, e 26 anos, né, atrás daquilo que é a busca da perfeição no mundo da contabilidade, no mundo das finanças, e a gente sempre buscando essa perfeição através de empresas que fazem um trabalho tão bem feito como a EDP. E esse ano o tema, né, a temática geral em torno do prêmio é o futuro é a transparência. Isso reforça o conceito e a prática do ESG e agrega mais valor aos nossos negócios, no Brasil e no mundo inteiro. E a ANEFAC está junto com vocês, está junto com o nosso público, buscando um mundo mais sustentável e melhor. Eu tenho algumas perguntas para vocês, né? A gente tem uma entrevista, e eu gostaria de começar com a primeira delas. Se vocês estiverem de acordo, nós partimos diretamente. Quais foram os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das demonstrações financeiras de 2021, visto que todos os desafios e o pós-pandemia trouxe um contexto econômico e tecnológico bem distinto? Boa tarde, pessoal. Acho que eu posso começar por aqui. Primeiro, é uma alegria muito grande realmente para a gente, Vandic, estar aqui. É mais um ano que a gente participa dessa conquista e, de fato, para nós é uma honra, tá? Então, vamos lá. O ano de 2021, ele trouxe alguns desafios atípicos, né? Não que outros anos não tenham sido também, mas a gente sabe que o ano de 2021 ele foi uma leve retomada ali do que foi o principal conceito, o principal tempo ali de resguardo, né, da pandemia. Então, durante o ano de 2021, para a elaboração das demonstrações financeiras, a gente teve o desafio aqui na EDP de retomar para o modelo híbrido. Ele foi um grande desafio para a gente. Então, a gente aprendeu lá em 2020 a ir para o modelo 100% remoto para as áreas corporativas, claro. Então, foi um desafio conseguir conversar com as pessoas, aprender a comunicação dentro da companhia. E em 21 a gente começou a ter aos pouquinhos a retomada para o modelo híbrido, que foi um novo desafio, né? Então, a gente foi se adaptando um pouquinho e demos um passo aí para retomada de contato humano com as pessoas mesmo, que traz algumas facilidades, mas também trouxe outras dificuldades, né? Pensando ali no tema da tecnologia, por exemplo, a gente foi aprendendo a usar algumas ferramentas que a gente até já tinha dentro da companhia, mas talvez não usasse ali em toda a dimensão, toda a magnitude que as ferramentas tinham, né? E em 2020, um pouquinho, e em 2021 também, a gente aprendeu a utilizá-las dessa melhor forma, o que trouxe um desafio um pouquinho menor. Ele foi se tornando um desafio mais leve de ser sentido durante o ano de 2021, sem deixar, claro, as nossas essências da demonstração financeira, a nossa qualidade e transparência de lado, né? A gente prezou por elas, mas conseguimos nos adaptar com esses desafios do ano de 21. Muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham feito muito bom uso, porque nós também, né, na minha experiência corporativa fora da ANEFAC, a gente nem sabia que existiam certas ferramentas da qualidade de comunicação que a gente acabou sendo forçado a utilizar, né? E eu acho que a comunicação ficou melhor do que era no pessoal, no face-to-face, porque a gente teve que ser mais breve, mais objetivo e criar aquele ambiente de comunicação direta. Segunda questão, né? Na gestão de fornecedores, quais foram os principais desafios, olhando o cenário de auditoria externa? E como foi o desenvolvimento desse trabalho? Essa aqui eu posso contribuir. Primeiro, Matou no peito, né, Renan?
Vamos lá, muito obrigado aqui pelo convite, é sempre um prazer bater um papo com vocês e falar desse assunto transparência para a gente é sempre um prazer, a gente gosta bastante. No quesito auditoria externa, a gente já teve ali uma aprendizagem no ano de 2020, né, que foi o primeiro ano da pandemia, que a gente trouxe também para o ano de 2021, que era, de fato, aquele desafio de se fazer, né, uma demonstração financeira e auditoria dela à distância, né? No final de 2021, a gente veio para o trabalho híbrido, mas a gente começou o trabalho como nele à distância ainda. E no fim do dia, a gente trouxe aqui, a gente entende que o grande diferencial do nosso trabalho como auditor é ter ele ali como parceiro, né? A gente, de fato, antecipa muito assunto com o auditor externo, antes das datas de fechamento de contas trimestrais e até antes da data de fechamento de conta anual. Então, a gente, de fato, discute muito aprofundadamente cada um dos temas críticos para fechar as contas, e a gente começa o trabalho ali também, geralmente 2 meses antes do final do ano, né? Então, a gente tem toda uma agenda semanal com o auditor, desde início de novembro até a gente fechar as contas efetivamente, similar ali uma gestão de projetos, né? Junto com o auditor externo. O auditor externo também contribui bastante nesse processo, se dedica bastante nesse processo, e geralmente a gente tem muito êxito na finalização das demonstrações financeiras. A gente sempre consegue capturar ali do auditor todas as contribuições que ele tem a fazer, né, para o processo. Não é, a gente não encara simplesmente como um trabalho de revisão do que a companhia está fazendo, mas a gente busca, de fato, ouvir bastante as contribuições do auditor. Então, todo esse trabalho antecipado que a gente faz com eles e o acompanhamento do trabalho ao longo do tempo ajuda bastante a gente ter uma melhoria na qualidade das informações, a gente cumprir os nossos prazos e cumprir com toda a governança necessária. Muito bem. Terceira questão, acho que agora vai ser para o Leandro, né? Vocês, como representantes de uma empresa ganhadora, qual fator técnico aponta como decisivo para a conquista do prêmio este ano? Você considera ações de educação continuada colaboraram com o aperfeiçoamento técnico da equipe para a entrega de uma DF transparente? Olá, primeiro, boa tarde a todos. Para a gente, inclusive pela 9ª vez, né, sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês, estar apresentando um pouquinho do processo de contas de transparência da EDP. Então, realmente é um enorme prazer estar aqui com vocês discutindo. O que a gente tem feito aqui em termos de equipe, né? Acho que a gente tem 2 pilares bastante importantes aqui dentro da diretoria. O primeiro deles, a gente trabalha aqui com a gente denominou oficina de treinamento, né? Onde a gente tem a oportunidade de pessoas que têm um determinado conhecimento, seja em regras de FRS, ou em modelos de negócio, ou em M&A, ou seja, temas que são fundamentais para que as demonstrações sejam elaboradas da melhor forma. Essas pessoas acabam por promover treinamento para as demais pessoas da diretoria e outras pessoas da companhia que estejam interessadas. Então, é sempre um processo muito produtivo, porque ele acontece em company e naquilo que é o dia a dia mesmo das pessoas dentro da companhia, né? Então, é algo que a gente tem bastante prazer em falar. Um outro ponto também que a gente sempre busca aqui com um olhar mais em boas práticas de mercado e se atualizar as regras do próprio FRS que norteiam aqui o dia a dia da nossa profissão, é buscar instituições que possam nos auxiliar e trazer um pouco daquilo que são as regras, né, que as entidades aqui estão apresentando. Então, a gente costuma mesclar. Esse ano mesmo nós tivemos a oportunidade, ao longo de 2022, de desenvolver os 2 pilares e temos percebido bastante, principalmente do público, né, do nosso time, temos tido feedbacks bastante positivos sobre as 2 frentes aqui que a gente está avançando, né? Muito bem, me permite corroborar aí, Riga? Acho que Claro.
o ponto técnico, né, que mais traz o valor aqui para a nossa companhia justamente são as pessoas, né? A gente busca incentivá-las e treiná-las constantemente, né? Pelas essas duas formas que o Riga comentou, porque são as pessoas que no final do dia vão trazer as informações que a gente precisa da forma adequada, com a qualidade necessária, com a transparência necessária. Então, acho que por isso que é tão importante essa dedicação que a EDP tem, e o nosso time tem aqui, em treinar mesmo, em reciclar os conceitos das pessoas. A gente não costuma esperar e não são necessariamente temas novos, por exemplo, que a gente traz para essas discussões. São temas recorrentes, são temas de dúvidas, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, e às vezes a dúvida de um, o colega do lado pode ajudar a responder, então a gente junta esses fóruns para conseguir fazer essa disseminação de conhecimento, né? E acho que é isso que traz também essa grande qualidade para os nossos times, para as nossas demonstrações financeiras, consequentemente. Acho que é importante lembrar também, né, Carla, que a nossa companhia está inserida aqui dentro de um contexto regulatório de negócio forte, né? A gente tem aqui a ANEEL regulando grande parte do nosso negócio, o que traz muito desafio para a gente, né? Porque além do nosso time ter que estar atualizado com as questões de IFRS, nosso time também precisa estar atualizado com questões regulatórias, que faz com que a gente precise ter essa disseminação de conhecimento de uma forma perene dentro do nosso time, e isso vem acontecendo bem, às vezes com a ajuda de algum profissional externo, às vezes com a disseminação de conhecimento interna, mas é uma coisa que tem que estar na nossa agenda sempre. Perfeitamente. Então, ao falar de transparência hoje, né, vai muito além das demonstrações financeiras. Quais são as principais iniciativas da empresa olhando a agenda ESG? Andi, que ESG está no centro da nossa estratégia, né? A gente precisa preservar o planeta, pensando aqui não só em nós, mas principalmente nas próximas futuras gerações, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, a gente, enfim, todos entendem aqui da expressa necessidade de agir para que as temperaturas não excedam até o final do século uma temperatura superior a 1,5 graus, né? E nesse sentido, a EDP assume um compromisso bastante interessante, que é ter 1 giga de capacidade instalada em energia solar no Brasil, né? Então, até 2025, 1 giga de energia solar instalado no Brasil. Um outro ponto bastante relevante que a EDP assumiu aqui é no horizonte de mais longo prazo, no horizonte aqui de 15 anos, que é reduzir em 85% a intensidade das emissões de CO2, né, comparado com o ano de 2017. Isso, em grandes números, traduz aqui em 8 milhões de toneladas de gases evitados aqui no meio ambiente, né? Já no aspecto social, a gente tem, por meio aqui do Instituto EDP, a EDP vem promovendo bastante ações, principalmente voltadas a pessoas, né? Somente ao longo de 2021 foram 354 mil pessoas beneficiadas, foram cerca de 66 projetos desenvolvidos em diversas comunidades, com um valor total de quase 23 milhões de reais investidos, né? Ao longo de 2022, eu falo ao longo que ainda não acabou, são mais 14 milhões de reais investidos, e aqui, principalmente em áreas voltadas à cultura, esporte, infância, num projeto que a gente chama internamente aqui EDP Mudando Hoje e Amanhã, né? Então, sim, são projetos claros, iniciativas robustas que a EDP tem aqui via Instituto EDP com o meio ambiente e com as comunidades que estão em torno de nós, né? Muito bem, muito bem. Eu sei do trabalho de vocês e sei do trabalho global que vocês têm feito para combater emissões. Tem que tirar o chapéu. Parabéns mesmo. Outra questão muito presente são as questões regulatórias. E todas as empresas ganhadoras estão sujeitas a essas questões. Além de entendimentos aos acionistas e sociedade como um todo. Em que medida essas questões regulatórias ajudam ou atrapalham na transparência? Eu sei que o Renan já deu uma pincelada a respeito disso. Eu assisti o processo de desregulamentação da indústria de energia na Califórnia nos anos 90. Sei que foi um caos e foi muito complicado, né? Continua sendo complicado lá,
Mas seria fantástico escutar de vocês num país que regulação é tão complicada como no Brasil. Acho que eu posso começar um pouquinho, então, e o Renan complementa. De fato, como você, Vandic, comentou, e o próprio Renan, a gente tem, além da CVM, que é o nosso regulador aí para todas as empresas do grupo, a gente tem a ANEEL, né? Por estarmos no setor elétrico, que é bem atuante também dentro dos nossos grupos, né? Então, falar um pouquinho assim, sobre como a gente enxerga a parceria, até posso dizer dessa forma, com a CVM, né? Porque a CVM, ela é o regulador, é ela quem vai nos verificar, olhar todas as informações que a gente coloca, ela é um dos nossos clientes ali final para entendimento das demonstrações financeiras, mas no nosso entendimento, a CVM, ela ajuda, sim, nas transparências, né? Ela tem alguns documentos até compartilhados e algumas reuniões que ocorrem durante o ano. Acho que um documento importantíssimo que a CVM disponibiliza é o ofício circular, aquele anual, que diz tudo que que ela espera receber, né? De demonstração financeira, de formulário de referência, relatório de sustentabilidade. Aquilo para a gente funciona bastante como um norteador, né? De tudo que a gente foi fazendo ao longo do ano, todas as novas normas ou, enfim, regulamentações que a gente entendeu que deveria estar na demonstração financeira anual, a gente corrobora ali com o documento da CVM. Se tiver alguma coisa que a gente entendeu que a interpretação talvez não foi a mais adequada, então tem ajuda ali da CVM para verificar esse ponto. Então, no nosso ponto de vista, ela ajuda, sim. E aí tem a ANEEL também, que, como o Renan já comentou, acho que ele pode dar mais detalhes. Obrigado, Carla. Do ponto de vista de ANEEL, acho que existe uma cultura já no setor elétrico, até pré-IFRS, de se divulgar muita informação nas demonstrações financeiras, e esse pré-IFRS, a gente sabe que antes do IFRS, a influência de reguladores era muito maior dentro das demonstrações financeiras, mas o setor elétrico, essa influência sempre foi muito benéfica, né? Tanto que ele continua até hoje, né? Todas as informações adicionais envolvendo consumidores, meio ambientes e afins, que a ANEEL sempre incentivou e requeriu das empresas para divulgarem, né, num período pré-IFRS, e continua requerendo para suas demonstrações regulatórias, ainda estão presentes aqui nas empresas até hoje, e eu acho que é uma comprovação aí de que para questões aqui de demonstrações financeiras é uma influência bastante positiva. Bom, muito bem, muito bem. Vamos fazer agora a sexta pergunta para vocês. Essa aqui é interessante, né? Tem muito a ver com toda a organização. Como a empresa reconhece e valoriza o time diante de conquistas, premiações como essa? Acho que uma ótima pergunta, Vandic. Eu acho que a palavra aqui, que eu gosto muito de até debater aqui com os meus gestores, aqui o Renan, a Carla, enfim, debater com todos eles, é o empoderamento da equipe, né? Eu acho que as pessoas precisam ter condição de expressar e mostrar seus crescimentos em qualquer forma, né? Ou seja, as pessoas têm que ter oportunidade para defender seu ponto de vista, para mostrar o seu trabalho, enfim, para, de alguma forma, convencê-las de que, convencer as demais pessoas de que o que elas estão fazendo, de fato, é o melhor, né? E o que a gente tem feito é exatamente isso. Inclusive, o Kleber, que é o nosso especialista aqui nas contas consolidadas da EDP, participou recentemente do segundo circuito da transparência na NEFAC, né? Então, ou seja, no ano passado foi a Carla quem participou, então o que a gente traz aqui, as pessoas que estão se destacando, é buscar o empoderamento delas. Obviamente que não é só isso, a gente também precisa olhar sobre o aspecto de reconhecimento financeiro, mas é um mix, né? Ou seja, eu acho que não dá para olhar um ou outro de forma isolada. Acho que a gente precisa pensar aqui sempre de forma conjunta para que a pessoa se sinta completa, ou seja, perceba que a organização está olhando para ela sobre as duas vertentes, né? Sobre a vertente do crescimento e também a vertente financeira. Perfeitamente. Então, tem mais essa que é a última pergunta para a gente elaborar, que eu acho que seria muito interessante ouvir de vocês. Qual é a mensagem que vocês poderiam deixar para as empresas que anseiam em estar entre as mais transparentes? Como é que faz isso dentro de uma organização
complexa, numa indústria complexa como a EDP, dentro do setor energético? Eu posso começar aqui, então. A gente tem uma ideia aqui de como se conquistam esses prêmios, né? Que eu acho que a gente pode passar aqui, que a gente já percebe outras empresas fazendo também, que é a utilização ali de aprimoramento constante e benchmarking, né? Então, a gente faz isso durante o ano inteiro, a gente vai olhar outras empresas, como as outras empresas fazem suas demonstrações financeiras, a gente lê demonstrações financeiras de outras companhias e a gente escolhe começar por aquelas que estão no Troféu Transparência. Então, a gente já vai por elas, já começa a ler o que elas têm numa nota explicativa X, que talvez eu não tenha ainda e que eu possa melhorar na minha nota explicativa, deixá-la mais transparente, deixá-la mais adequada com o que o mercado está fazendo. Eu acho que essa é uma dica importante, esse aprimoramento acontecer durante o ano e acontecer olhando para essas empresas que hoje já são transparentes, né? A gente faz isso constantemente, a gente não faz isso com uma forma exclusivamente de entender ou de conquistar necessariamente o prêmio do próximo ano, que é o que a gente sempre quer. Mas a gente faz isso para melhorar, para a gente conseguir ter essa constante de desenvolvimento. Senão fica sempre no mesmo e a gente não tem aquilo que é legal, que é o brilho nos olhos, que a gente vê a nossa demonstração sendo reconhecida também, né? Então essa acho que eu daria essa dica para as empresas que querem entrar dentro do troféu também. Carla, eu acho que o meu ponto aqui, meu recado seria muito em relação ao ambiente, né? A gente não consegue parecer transparentes, a gente tem que ser transparentes. É importante você estar trabalhando dentro de uma empresa que valoriza isso. E hoje, trabalhar na EDP, há muitos anos, na verdade, estou bastante tempo aqui, não é à toa que ela está pelo 9º ano no Troféu Transparência. As coisas aqui dentro da EDP sempre são debatidas com muita clareza, né? Com muita transparência entre as áreas, óbvio que tem um ambiente de negócio todo envolvido, mas existe uma cultura e um ambiente muito positivo que facilita o nosso trabalho, né? Não existe aqui qualquer limitação do que a gente entenda que seja razoável, que precisa estar refletido nas demonstrações financeiras. Eu acho que um outro ponto bastante importante, talvez um pontapé para quem é preparador de demonstração financeira, é sempre tentar se colocar na pele de um investidor ou de um banco, enfim, de um usuário da demonstração financeira e nesse exercício ali tentar entender o que o usuário gostaria que estivesse escrito ali, para facilitar a leitura de um relatório, que a gente sabe que é uma leitura muitas vezes complexa. Eu acho que, se eu puder também contribuir, enfim, eu acho que a Carla e o Renan trouxeram pontos que são essenciais, mas eu gosto muito aqui, eu sempre trago isso para a equipe também, é que nós, contadores, estejamos sempre o mais próximo possível das áreas de negócio, né? A EDP aqui tem negócio em distribuição, em geração, em comercialização, em transmissão. Se a gente trabalha aqui, e agora a parte solar, enfim, chegando bastante forte, como sendo um novo negócio aqui para nós. Mas, enfim, é sempre um desafio estar monitorando e estar muito perto das áreas para entender direitinho o que está acontecendo, para que a DF não fique algo somente de IFRS, ou seja, somente voltado para a questão de normas, né? Ou seja, traduzir as normas naquilo que de fato é um negócio, facilita muito aquilo que o Renan colocou, que é a leitura a posteriori que o investidor vai fazer, o analista de mercado. Então, acho que é uma dica bastante importante para que as pessoas, nós contadores, estejamos sempre muito próximos aqui de quem faz a operação, de quem cuida do dia a dia das operações, enfim, seja ela qual for. Mas estejam próximos, estejam junto com seus colegas, porque, sem dúvida, entender direitinho o que acontece, a transparência acaba sendo uma consequência. Né? Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer nominalmente a Carla, ao Renan, ao Leandro, por participarem, por serem a alma desse projeto dentro da EDP. Parabéns para toda a companhia, que vocês tenham muito sucesso por muitos e muitos anos. E, mais uma vez, é um orgulho para a Nefac tê-los entre nós. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Então,
para fazer aqui o nosso fechamento, eu vou sugerir a todos vocês que nos assistem, que acompanham nossas ações do Troféu Transparência, nos canais da ANEFAC, destaque para o Portal da Transparência, tá? Um polo de fomento ao ecossistema da transparência no nosso país, o que tange as melhores, as boas práticas empresariais, é o Portal da Transparência, tudo junto, .org.br. E ainda novidade que estão por vir, fique por dentro, continue nos acompanhando, que vai ser sempre um grande prazer tê-los nas nossas mídias sociais, e nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC. Siga conectado com a gente, conosco, um abraço e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês, mais uma vez obrigado.